Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. E nos encontramos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos, nos conceder este dia de vida. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia e que compartilham com outras pessoas os estudos. E também a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Genésio Mioto, é o de Caldas Novas em Goiás, parabenizando Antônio Palandrani, que está aniversariando hoje. Parabéns, Antônio Palandrani. Um alô especial para Maria Juvina, é de Areia Branca, no Paraná. Maria das Neves é de Caporã, na Paraíba. Francisca Romana é de Nova Ipixuna, no Pará. Isanira Stork é de Porto Velho, em Rondônia. Maria Valdenir Vale é de Campinas, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez aqui estamos em Tua presença. Te agradecemos por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração, nos ajude a entendermos e colocarmos em prática os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco e que têm suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Tu conheces cada um, que permaneçam firmes, confiantes em Ti, no Teu poder, e que compreendam que a Tua vontade é sempre melhor do que a nossa vontade. Abençoa o Antônio Palandrini, que está aniversariando. Abençoa também todos os que nos pedem orações. Tu conheces as necessidades que cada um tem e a fé também que tem em Ti. Dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Iremos dar sequência ao estudo desta semana. Estamos falando a respeito de luz em meio às trevas. E essa luz é o nosso Senhor Jesus. Essa luz é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E estamos aprendendo nos estudos que estamos fazendo que estamos envolvidos neste grande conflito do bem contra o mal. Mas se nós colocarmos a nossa confiança em Deus, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos dá vitória. Porque por nós mesmos nós somos incapazes de conseguir solucionar os nossos problemas. Somente quando nós colocamos nas mãos de Deus e pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude, Deus está sempre pronto a nos ouvir. E ontem nós comentamos aqui que nós, cristãos, deveremos estar protegidos pela palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando fez aquela oração sacerdotal, em João 17, ele pediu que nós fôssemos santificados na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Não existe, irmãos, outro livro que contenha a verdade a não ser a palavra de Deus. É claro que existem muitos escritores cristãos que, usando o conhecimento que eles têm da palavra de Deus, escrevem livros que nos ajudam bastante, que nos incentivam, mas o livro que tem poder é a Bíblia Sagrada. Este livro, ele foi escrito por pessoas que Deus escolheu, chamou para que pudessem escrever a mensagem dele para o seu povo. Como nós sabemos, Deus, ele chamou Abraão para ser pai de uma grande nação, e de Abraão veio a nação de Israel, os descendentes de Jacó. E depois que eles passaram 400 anos escravos lá no Egito, Deus os tira de lá com mão forte e poderosa, como havia prometido a Abraão, que daria a eles, ao povo de Israel, a terra de Canaã. E então Deus escolheu Moisés para ser o líder desse povo, e o povo foi liberto pelo poder miraculoso de Deus. Saíram para a terra prometida, para Canaã, e eles tiveram que passar 40 anos no deserto por causa da incredulidade deles. Eles, por estarem escravos há tantos anos lá no Egito, a maioria deles já não conheciam mais o verdadeiro Deus, só conheciam os deuses egípcios,
a quem os egípcios adoravam. E então Deus precisou instruir esse povo, orientar esse povo. E Deus então usa pessoas para escrever a orientação dele para aqueles que viessem ao conhecimento dessa palavra da Bíblia, pudessem aceitar e ser transformados pelo poder de Deus. A Bíblia ela tem o poder de transformar vidas. E quantas pessoas que nós conhecemos, que eram pessoas más, pessoas que tinham vícios, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade, mas que quando conheceram a palavra de Deus e aceitaram a Jesus, foram transformadas, passaram a ser pessoas que as outras que o conheceram antes agora se admiravam pela transformação que houve. E ainda hoje a Bíblia Sagrada, ela tem esse poder para transformar vidas. Quem conhece a Bíblia Sagrada e conhece a Jesus e o aceita, essa pessoa não é mais a mesma, ela é mudada, ela é transformada. Agora nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, ler a Bíblia e tentar interpretar por nós mesmos o que nós estamos lendo. Porque se nós tentarmos interpretar a Bíblia como nós pensamos que deve ser interpretada, com o nosso próprio conhecimento, nós vamos deturpar a palavra de Deus. Nós não iremos entender o que realmente Deus estava querendo nos dizer, porque é somente o Espírito Santo para nos dar o entendimento. Então, toda vez que nós formos ler a Bíblia, for estudar, for conhecer um pouco mais da palavra, nós precisamos orar para que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou as pessoas a escreverem a Bíblia, para que o Espírito Santo, ele possa estar presente conosco e nos ajudando a entender a palavra de Deus. O sábio Salomão, em Provérbios, capítulo 16, no verso 25, o sábio Salomão, ele escreveu: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. Vejam, há caminhos que, diz a outra versão, que ao homem parece direito, mas o fim é o quê? Caminho de morte. Então, irmãos, nós não conseguimos achar o caminho para a vida eterna sozinhos. Somente com a presença do Espírito Santo em nossa vida e somente com Jesus ao nosso lado. Quando nós lemos no livro de Juízes, no capítulo 21, e no verso 25, a palavra de Deus nos diz: naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Então vejam, naquela ocasião que Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, houve o período dos juízes, dos profetas, e os reis, eles eram orientados por Deus para direcionar a nação para o verdadeiro Deus. Mas mesmo assim, muitos reis se desviavam do Deus verdadeiro e iam em busca de falsos deuses. E então, nessa ocasião aqui, diz a palavra de Deus que Israel não tinha rei e cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. O mesmo acontece se nós estudarmos a Bíblia sem buscarmos a orientação do Espírito Santo. Nós vamos fazer aquilo que parece certo aos nossos olhos. Essa parte da Bíblia aqui não é boa, não gostei, não vou seguir isso que está escrito aqui não. E agora essa parte aqui já é melhor, gostei. Então nós não podemos interpretar por nós mesmos. Nós temos que buscar a orientação de Deus, do Espírito Santo, para podermos entender e viver de acordo com a vontade de Deus. Em Isaías, no capítulo 53 e no verso 6, Isaías escreveu: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. Então vejam que a palavra de Deus ela é cheia de passagens bíblicas que falam das pessoas que estavam vivendo sem a orientação de Deus, interpretando como achavam que deveriam interpretar, seguindo os seus próprios instintos, seus próprios pensamentos. E como disse Salomão, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. Então não existe, irmãos, uma direção certa se nós não estivermos buscando a presença de Deus em nossa vida. O pastor Mark Finley, ele conta que ele estava hospedado juntamente com a esposa em um hotel e eles resolveram fazer uma caminhada pela trilha que tinha próximo ao hotel. E aqui nos Estados Unidos,
existem muitas trilhas em todos os lugares, todas as cidades têm trilhas para as pessoas caminharem em meio à natureza. E o pastor Mark Finley, ele saiu juntamente com a esposa para fazer essa trilha, só que ele foi sozinho, sem uma pessoa que já conhecia a trilha, ele e a esposa. E o pastor Mark Finley pensou que não teria problema, ele conseguiria voltar sem maiores problemas, ele acharia o caminho de volta para o hotel. E depois de caminhar 1 hora na trilha, eles resolveram então retornar para o hotel. Só que quando eles começaram a retornar, o pastor Mark Finley percebeu que ele estava perdido. Ele não conseguia encontrar o caminho de volta para o hotel. E já estava a ponto de escurecer, já estava chegando a hora do pôr do sol. E então, Deus providenciou que alguns outros caminhantes pela trilha passaram ali justamente nesse momento em que o pastor e a esposa estavam perdidos. E eles então falaram com essas pessoas que estavam ali caminhando, que eles queriam encontrar o caminho de volta para o hotel, mas não estavam conseguindo. E essas pessoas, elas estavam com um carro no estacionamento próximo ali onde eles estavam e ofereceram carona então para o pastor Mark Finley e a esposa até o hotel. E eles perceberam que estavam 8 quilômetros fora do local onde eles queriam chegar, que era o hotel. Então, irmãos, nós não podemos confiar em nós mesmos para encontrar o caminho, nós não acharemos. Sabemos que a Bíblia, ela é uma bússola, ela nos mostra a direção certa. Como eu disse agora há pouco, é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe outro caminho para Deus se não for através de Jesus. Então nós estamos numa caminhada rumo à Canaã celestial. E Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, ele não nos deixou sozinhos nesta jornada para os céus. Ele deixou o Espírito Santo para que pudesse nos orientar. Então, se você quiser encontrar a verdade total da palavra de Deus, se você quiser encontrar o caminho certo que você deve seguir, busque a orientação do Espírito Santo. Não deixe de orar, não deixe de falar com Deus. Não confie em você mesmo, porque, como nós lemos em Provérbios 16, 25, há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. Nós estamos caminhando para os céus, mas muitos poderão pensar que existe um atalho, um caminho mais fácil, que não seja necessário obedecer tudo que está aqui na Bíblia, e então procuram atalhos. Mas infelizmente esses atalhos levam à morte, a menos que a pessoa se arrependa ou peça a ajuda do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai direcionar novamente para o caminho certo e encontrarão então o caminho da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a buscarmos em Jesus, buscarmos no Espírito Santo a orientação que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Agradecemos a todos que estiveram conosco, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas eu quero fazer uma pergunta e você pode nos responder nos comentários. Tem buscado a orientação do Espírito Santo para entender a Bíblia? Não nos esqueçamos. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Que Deus nos abençoe.